estamos apresentando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre do ano de 2023 e nesse trimestre nós estamos estudando sobre Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. A lição de hoje é a lição de número 1, que tem como tema ou do Éden até Babel. Está aí para vocês sendo apresentado uma relação das 3 lições que serão dadas e ministradas nesse trimestre. O comentarista da nossa lição é o bispo Abner Ferreira e hoje nós estaremos apresentando a primeira lição, que faz uma narrativa do Éden até a Torre de Babel. Os textos de referência encontram-se em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28 e também o versículo 31. Versículo 26 nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha sido feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, e o dia sexto. O textuário da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A verdade aplicada nos diz que o Senhor Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade e é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Então nós percebemos que Deus tem um propósito naquilo que ele criou, em toda a sua criação, e esse propósito de Deus, ele se cumpre, porque Deus é poderoso para fazer com que esse propósito seja cumprido. E é justamente isso que é o ponto de partida da lição de hoje. Os propósitos de Deus, eles se cumprem. Temos os motivos de oração, sempre apresentado em todas as lições, e nessa lição de número 1, do dia 2 de abril, o motivo de oração é que estejamos tendo mais confiança em Deus e em seus propósitos. Os objetivos da lição é mostrar Deus como Criador e Senhor da história, apresentar o coração do homem e o coração de Deus e explicar a origem das 3 civilizações antigas. E o Dr. Mael Perman nos diz que o livro de Gênesis é bem definido pelo seu título, porque o termo Gênesis significa princípio. E nesse livro do princípio, o livro de Gênesis, ele narra a história do princípio de todas as coisas. Isso é importante nós frisarmos isso para as pessoas e para os alunos, porque isso mostra que aquilo que está narrado no livro de Gênesis não é uma poesia, não é uma narrativa simbólica, mas nós temos ali um fato histórico, nós temos uma narrativa histórica. Aquilo aconteceu. Capítulo 1 de Gênesis, o verso 1, versículo 1, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é apresentado como
o Criador de todas as coisas já no princípio do livro. E por que não dizer o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia? Aparece Deus como Criador de todas as coisas. E no livro de Gênesis vai ser narrado o princípio do céu, o princípio da terra, o princípio de todas as formas de vida, o princípio de todas as instituições. O que seria isso? Exemplificando a família, ela é uma instituição. E por que não dizermos uma instituição divina? Foi Deus que celebrou o primeiro casamento ali no Éden, e a partir dali surgiu a primeira família sobre a face da terra. Então, nós temos ali o princípio dessa preciosa instituição que está presente em toda a história da humanidade. E não só o princípio desta instituição, que é a família, como também outras, mas também o princípio das relações humanas. E alguns estudiosos bíblicos chamam o livro de Gênesis como o viveiro das gerações da Bíblia, porque é nesse livro que contém o começo de todas as grandes doutrinas referente a Deus, referente ao homem, referente ao pecado e referente também à salvação. Bom, continuando o nosso estudo, nós, no slide seguinte, temos os tópicos da nossa lição. O tópico 1 apresenta como tema Elohim, o Criador e Senhor da história. A temática do tópico 2 é o coração do homem e o coração de Deus. E, por fim, no item 3, nós temos como tema a origem das 3 civilizações antigas. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: neste trimestre estudaremos lições baseadas no livro de Gênesis, identificado como o livro dos começos. Como eu já disse para os irmãos, esse livro narra o começo de tudo, o princípio de todas as coisas, conforme define Mayopérmio. O princípio do céu, o princípio da terra, o princípio de todas as formas de vida, o princípio de todas as instituições, como também o princípio de todas as relações humanas. E também nesse livro é narrado também o começo das grandes doutrinas que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, doutrina referente a Deus, referente ao homem, referente ao pecado, referente à salvação. O começo dessas doutrinas está presente no livro de Gênesis. Conforme o comentarista nos diz, nesta lição será enfatizado a maravilhosa e perfeita obra da redenção, que já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo. E também, nesta lição, será enfatizada a multiplicação da maldade na humanidade e a origem das nações e dispersão dos povos. Tópico 1 tem como temática o Criador, que é Deus, né? Ele é Criador e é Senhor da história. Iniciando esse tópico, o comentarista ele faz uma pergunta. Com essa pergunta, ele nos leva a pensarmos e buscarmos encontrar uma resposta. A pergunta é o seguinte: como o povo de Israel, que nasce na glória de Deus, acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito? Gênesis, ele vai nos dar a resposta para essa pergunta. E é preciso que entendamos que o plano da redenção, ele não foi um ato desesperado da parte de Deus, ou um plano B elaborado por Deus de última hora para resolver o problema da queda, que é narrada no capítulo 3 do livro de Gênesis. E por que não dizer, esse livro ele gira em torno de 9 fatos proeminentes. Tem 9 fatos
que ocupam a maior parte da narrativa desse livro, que é a criação, no capítulo 1 e 2, a queda, no capítulo 3, a primeira civilização, no capítulo 4, o dilúvio, capítulos 5 ao 9, a dispersão das nações, no capítulos 10 e 11, e depois os fatos proeminentes giram em torno dos patriarcas, Abraão, capítulo 12 ao 25, Isaac, capítulo 17 ao 35, Jacó, do capítulo 25 ao 35, e José, que é narrada a sua história do capítulo 37 ao capítulo 50, e o livro encerra com a morte desse último personagem, filho de Jacó, chamado José. Continuando o nosso estudo, no capítulo 3 nós temos uma narrativa falando da queda do homem. Deus plantou um jardim no Éden, e Deus deu uma ordem para o homem, dizendo: olha, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso nos traz o entendimento de que o homem foi criado por Deus com uma vontade livre. E os estudiosos definem isso como livre-arbítrio. O homem tinha o direito e o poder de fazer a sua escolha. Ele podia comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como também podia não comer. A escolha estava justamente colocada para o homem fazer essa decisão. E quando Deus dá essa ordem para o homem que ele não comer do fruto daquela árvore, nós percebemos que há aqui então a possibilidade da tentação. Aquela árvore foi posta no jardim a fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus por sua livre vontade. Então, o homem possui uma vontade livre. Infelizmente, como todos conhecem a história, a serpente, que era uma das mais belas alimárias que o Senhor Deus tinha feito, ela começou um diálogo com Eva, e infelizmente Eva cedeu à tentação, dando ouvidos àquelas palavras, e ela ficou encantada com aquelas palavras, e a serpente chega a usar, e de forma assim distorcida, a própria palavra de Deus. Ela, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente diz para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, mas Deus não tinha dito isso. Deus tinha dito que eles poderiam comer livremente do fruto de todas as árvores que possuía no jardim. A restrição de Deus era exclusiva àquela que estava no meio do jardim, que era chamada de árvore da ciência do bem e do mal. Então, o Dr. Michael Permel diz que com estas palavras, torcendo a palavra de Deus, fazendo essa sugestão, a tentação ela foi apresentada de uma forma muito sutil, uma sutileza enorme. E por meio dessa sutileza, as palavras que sugeriam a Eva duvidar da bondade de Deus, duvidar da fidelidade de Deus, como se Deus estivesse escondendo algo de Eva e de Adão, dizendo: olha, certamente não morrereis. Não foi essas palavras que a serpente disse? Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a sugestão da serpente para a mulher
era levantar dúvidas quanto à bondade, quanto à sinceridade, quanto à fidelidade de Deus. E Eva permite que essa dúvida entre no seu coração, e a serpente acaba tendo êxito nesta tentação, e eles desobedecem a Deus e tornaram-se conscientes da sua culpa. Então, nesse episódio narrado no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus vai aplicar o juízo. O juízo viria da parte de Deus. Deus já havia dito que se Adão comesse daquele fruto, daquela árvore, ele morreria. Não era Deus que iria matar Adão, era algo automático. Vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E foi justamente o que aconteceu. Quando Deus, pela viração do dia, aparece no jardim e dá a entender que naquela hora Deus havia ali estabelecido um momento de relacionamento entre Deus e o homem, porque o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento, mas naquele dia o relacionamento sofreu uma interrupção, porque Adão está com medo de Deus. Ele percebe a sua nudez, e Deus questiona Adão: mas quem é que te fez saber que estavas nu? Você comeu do fruto daquela árvore que eu tinha dito para que você não comesse? Infelizmente, eles haviam cedido à tentação, né? Então Deus vai aplicar o juízo. E o juízo de Deus, ele vem sobre o homem, ele vem sobre a mulher, também como sobre a serpente. E sobre a serpente, o juízo foi a degradação, sobre a mulher foi dor e submissão ao homem, e o juízo de Deus sobre o homem foi o trabalho árduo, até a sua morte num solo cheio de espinhos. E também veio o juízo de Deus sobre o homem e os seus descendentes, né, que eles foram excluídos, eles foram expulsos do jardim do Éden. Então eles são excluídos da árvore da vida que estava no paraíso de Deus. Por causa disso, Deus vai fazer uma promessa, né? Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo, ele revela Deus prometendo a redenção. Aqui a redenção, ela é prometida. Deus não foi pego de surpresa, conforme nós temos aqui até apresentado no slide anterior. O plano da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. A Bíblia nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então já havia uma provisão de Deus para redimir o homem, resgatar o homem. É por isso que é importante o estudo do livro do Gênesis, justamente pelo fato de que as doutrinas bíblicas referente a Deus, referente à criação, referente ao pecado, referente à salvação, ao homem, elas têm o seu princípio, têm o seu começo no livro de Gênesis. É uma narrativa histórica, e que nele estas doutrinas tão importantes que nós vamos encontrá-las na Bíblia Sagrada, elas têm o seu princípio nesse livro. Então Deus, ele faz essa promessa, ele promete redimir o homem, dizendo: olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No slide aí nós temos uma declaração: aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que lhe esmagaria
a cabeça na cruz. Quem foi esse? Jesus de Nazaré. É por isso que Isaías, na sua profecia, ele diz: e um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o seu nome será chamado Emanuel, o poder está sobre os seus lombos. E por que ele diz um menino nos nasceu? Porque nesse dia, Deus faz a promessa de que seria um descendente, alguém que nasceria de mulher, que iria ferir a cabeça da serpente. Seria um descendente de mulher, alguém que nasceria de mulher, e Cristo nasceu de mulher, e nasceu sob a lei, né, no tempo, na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? É o tempo que Deus achou adequado. Então já havia promessa divina de que o Messias, o Redentor, que foi prometido desde o Gênesis, ele seria um descendente que nasceria de mulher. João, no princípio do seu evangelho, ele disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais, lá no versículo 14 do capítulo 1 do evangelho de João, ele diz que o Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Né? Então Jesus, ele é Deus, porque o Verbo estava, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, quando Jesus vem a esse mundo, nós temos a doutrina da encarnação do Verbo. Então, Jesus vai reunir em si essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É por isso que Isaías, na sua profecia, ele diz: um menino nos nasceu, está falando da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E um filho se nos deu. Quando fala do filho que é dado, está falando da natureza divina de Jesus. É aquilo que está no texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nesse versículo, o Filho é dado. Então, Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele não deixa a sua divindade. Filipenses capítulo 2, Paulo escreve aquela igreja e diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele esvazia da sua glória, porque João vai relatar que numa das suas orações, Jesus diz: torna a dar-me, ó Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele não desfaz da sua divindade, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, porém ele se esvazia daquela glória para poder vir a esse mundo em carne. E na cruz, quando Cristo é levantado, naquela cruz, ele mesmo falou isso para Nicodemos, né? Talvez Nicodemos, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele questionava e perguntava: como é que o Senhor vai ser levantado? Aí Jesus vai dizer para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, né? Ela foi levantada numa haste, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quem olha para a cruz, quem recebe Cristo, quem crê na obra do Calvário, ele alcança a salvação. Então, a morte de Jesus, ela estava determinada antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8 nos diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a promessa da redenção que é feita pelo Senhor Deus no capítulo 3 de Gênesis não é um ato desesperado ou um plano B da parte de Deus para resgatar o homem, para resolver a questão da queda, não. Mas desde a fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto, já estava nos planos de Deus. Então Deus, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, ele promete a redenção, louvado seja Deus, porém,
não só promete, mas também a redenção ela é figurada. Então nós temos dois aspectos importantes a considerar a respeito daquilo que aparece no capítulo 3 de Gênesis. A redenção ela é prometida e também figurada, porque o homem tentou tapar a sua nudez, esconder a sua nudez cozendo folhas de uma árvore, e Deus vestiu o homem de pele de animal. Então, de forma implícita, o texto está nos mostrando que uma vítima foi imolada, né? Foi realizado ali o primeiro sacrifício para poder vestir o primeiro homem culpado, primeiro par culpado. Então, essa cobertura aponta aquele animal, aquela vítima que é sacrificada, é uma figura que aponta para o futuro, para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Pois João, quando viu Jesus que vinha para ele, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Já escreveu o escritor da carta aos Hebreus. Então, quando aquela vítima, lá no capítulo 3 de Gênesis, ela morre, o sangue é derramado e a pele daquele animal serve para vestir o homem e a mulher, aquilo era uma figura de que alguém morreria, que o sangue seria derramado para poder cobrir o homem e colocar o homem num estado onde ele pudesse novamente ter acesso à presença de Deus e pudesse ter comunhão com Deus. E foi justamente isso que aconteceu quando Jesus morre na cruz do Calvário. O véu do templo, que simbolizava aquela separação entre a humanidade e Deus, pois a arca da aliança ficava no Santo dos Santos, era ali que a presença de Deus se manifestava, mas a humanidade não tinha acesso ali, somente o sumo sacerdote uma vez por ano e não sem sangue. E quando o sumo sacerdote se apresentava no Santo dos Santos, ele levava uma bacia de sangue, e a ira de Deus, porque o pecado é abominável aos olhos de Deus, e a ira de Deus recaía sobre aquele sangue, e aquele sangue revelava e mostrava que alguém morreu. Então o homem podia agora ter vida, permanecer vivendo, porque alguém morreu no lugar dele. E é justamente toda essa figura, toda a liturgia dos sacrifícios do Antigo Testamento que vai apontar para o sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, conforme João diz, que tira o pecado do mundo. E continuando aqui a nossa lição desse trimestre, nós temos no item 1.2 o tema: o Deus que vela pela sua palavra. O desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden, nos fala, nós temos no item 1.2 o tema: o Deus que vela por sua palavra. Sabemos que Deus é aquele que vela para cumprir a sua palavra. Ele mesmo disse: a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará na finalidade para a qual eu a enviei. E o desenrolar histórico que se deu desde esta promessa divina no Éden até a sua consumação não consiste de acidentes aleatórios e nem de obras do acaso e atrapalhadas humanas, mas Deus, o próprio Deus, ele conduz a história de uma forma misteriosa, de uma forma amorosa, de uma forma soberana, para que aquilo que ele prometeu, para que aquilo que ele havia prometido permanecesse de pé. O Redentor, prometido no capítulo 3, ele viria como semente da mulher. Isso aqui é uma referência clara à encarnação do Verbo. É uma referência clara ao nascimento virginal de Cristo. E essa mulher, ela descenderia de Israel, ela
pertenceria à nação de Israel. Daí o fato de Deus preservar a nação de Israel em toda a sua história, que é composta de muitos erros, de muitos fracassos, mas Deus estava no controle da história, garantindo o cumprimento daquilo que ele havia prometido. Porque Deus é aquele que cuida, aquele que vela para que a palavra dele se cumpra. É por isso que, dessa forma, nós vamos entendendo e conseguindo dar a resposta para a pergunta inicial do comentarista no início do tópico 1. Como o povo de Israel, que nasce na glória dos propósitos de Deus, acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito? No mesmo livro. Justamente como a síntese que podemos resumir é que o livro de Gênesis é o relato do desenvolvimento da promessa da redenção e Deus demonstrando o curso dessa promessa através dos indivíduos e também de famílias. No capítulo 12, Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei e farei de ti uma grande nação. Então, começa ali uma nação que foi escolhida por Deus, e daquela nação, Deus, a semente da mulher, e a semente da mulher viria daquela nação que foi escolhida por Deus. O tópico 1.2 nos apresenta isso, né, dizendo que o Redentor viria como a semente da mulher, e essa mulher descenderia da nação de Israel. E o tópico 1.3 nos apresenta que a serpente que estava no Éden ouviu, numa mesma frase, Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como o seu próprio destino. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente, e este ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda assim, a serpente passou toda a história, tentando impedir que o descendente da mulher, que descenderia da nação de Israel, viesse ao mundo. Quando no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 16, a gente vai ver Faraó tentando exterminar, matar todos os meninos, homens da nação israelita, ali todos os recém-nascidos, e exatamente os meninos, os homens, os meninos que deveriam morrer. Aquilo fazia parte de uma ação por parte de Satanás, porque em Apocalipse diz que ele é a antiga serpente, para impedir o cumprimento desta promessa divina. Mas Deus salvou Moisés, né? E depois Deus usou Moisés de forma tremenda para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O agente escolhido por Deus, ele é protegido por Deus. Nem Faraó, nem Herodes, né, que tentaram e agiram tentando se opor ao projeto de Deus, ao plano de Deus, mas eles fracassaram porque Deus, ele é fiel e ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua promessa. Então, pelo que nos é apresentado pelo nosso comentarista, nós percebemos que a história humana, ela é cercada de fracassos e fraquezas, mas isso não frustra os planos de Deus. A nação de Israel foi uma nação escolhida por Deus, e daquela nação viria o Cristo, viria o Messias, viria a semente da mulher, e essa mulher seria uma israelita, e a história de Israel é uma história de fracassos,
Por vezes Israel abandonava Deus, Israel envolvia com a idolatria, mas ainda assim, nada mais Deus preservou o seu povo, Deus enviou profetas que corrigiam o povo, que chamava o povo ao arrependimento, e o plano de Deus não foi frustrado, e nós damos glória a Deus por isso, porque se nós somos salvos é porque Cristo veio, porque Jesus veio, e veio conforme João escreveu para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O tópico 2 nos apresenta, o tópico 2 tem como tema o coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, cujo significado significa começo, Gênesis, cujo significado simples significa começo, sinaliza de fato o começo de tudo, e inclusive o começo do sofrimento da história humana, o sofrimento na história humana. E dessa forma nós temos o comentarista fazendo uma abordagem no item 2.1 sobre a maldade no íntimo do homem, sobre a maldade no coração do homem. Quando Adão, ele gera o seu primeiro filho, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, verso 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Percebam que Adão, ele vai gerar filhos conforme a sua imagem, ele vai gerar filhos à sua semelhança. É por isso que o autor aos Hebreus, ou o autor Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que todos pecaram. Não é isso que Paulo diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que Paulo diz isso? Porque pecador gera pecador. Adão, ele vai gerar filhos conforme a sua semelhança. Pecador gerando pecador. Todo homem que vai nascer a partir de Adão, porque quando Adão pecou, toda a humanidade ainda estava nele, e nós somos descendentes de Adão, e como descendentes de Adão, ao nascermos, nós nascemos em pecado. É por isso que o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos e herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. E todos pecaram, excetuando-se a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nasceu como obra do Espírito Santo, né? Foi isso que Maria questionou quando recebeu aquelas boas novas de que ela geraria um filho, e ela disse, mas como vai acontecer isso? Porque eu não tenho relacionamento com nenhum varão, e naquele tempo não teria como ela gerar um filho sem ter relacionamento com o homem. E a mensagem do anjo para Maria foi que o Espírito Santo a envolveria, desceria sobre ela, e o ente que nasceria dela seria santo e chamado, e ela deveria pôr-lhe o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, a história da humanidade, a partir da queda, a partir do capítulo 3, é uma história onde a maldade vai aparecer. O mal está agora presente na humanidade. Adão tem o primeiro filho, Caim, depois tem o segundo filho, Abel. Ele tem dois filhos, Caim e Abel. E nessa primeira família, os dois primeiros filhos de Adão, nós vamos ver que ao cabo de dias, isso está narrado no capítulo 4 do livro de Gênesis, Caim e Abel trouxeram ao Senhor
as suas ofertas, e o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a sua oferta. Percebam que primeiro vem o adorador, depois a oferta. É nessa ordem que o texto sagrado nos apresenta aquele culto do capítulo 4 do livro de Gênesis. E, infelizmente, Caim se revoltou pelo fato de não ter agradado a Deus, e ele não agradaria mesmo, porque 1 de João capítulo 3, verso 12, diz que Caim era do maligno e matou seu irmão. E João ainda continua dizendo, e por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então nós temos aqui o primeiro homicídio acontecendo, a primeira família, infelizmente acontece o primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão, e é impressionante perceber como Abel morreu ou foi assassinado justamente por causa de uma virtude que ele tinha. Ele agradou a Deus, Deus atentou, se agradou de Caim e de Abel e da sua oferta, e Deus não agradou, não atentou para Caim e a sua oferta. Isso mostra que essa natureza do mal, ela se encontra presente no homem após a queda. No item 2.2, o mal no íntimo do homem, ele manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever essa tristeza de Deus estão nas palavras que Deus vai falar no capítulo 6, verso 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem de sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. A narrativa bíblica nos diz que Adão viveu ainda muitos anos e gerou filhos e filhas, e nós vamos ver a humanidade crescendo, né, os homens se multiplicando sobre a face da terra, mas a maldade também foi se multiplicando. À medida que a humanidade se multiplicava sobre a face da terra, a maldade no coração do homem, os homens se tornaram perversos. Lameque mesmo foi um homem extremamente violento. A narrativa do Gênesis nos diz que ele matou um homem por uma causa ali, uma coisa banal. E a iniquidade se multiplicou de tal forma que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem. E nós já encontramos aqui nesse capítulo 6 do livro de Gênesis, a narrativa a história aparece, e nesse capítulo 6 do livro de Gênesis vai aparecer um personagem bíblico chamado Noé, que vai ocupar também aqui um pouco dessa narrativa bíblica. Esse homem é chamado de apregoeiro da justiça. No tempo em que ele vive, havia duas classes de homens no mundo: os ímpios, que cometiam todo tipo de impiedade, eram descendentes de Caim, eram caimitas, e os piedosos, né? Porque a Bíblia nos diz que os descendentes de Sete começaram a invocar o Senhor. Eles se voltaram para Deus. Mas, com o passar dos anos, essa linhagem de Sete começou a perder essa separação, uma vida de separação, de santidade, e começou a se unir com os descendentes de Caim, através do matrimônio. E qual foi o resultado dessa união? Foi um estado de impiedade tremenda na face da terra, que exigiu um juízo de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos entender o porquê o mundo está da forma que está nos dias atuais. E Jesus nos advertiu, dizendo que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus então se arrepende, no tempo de Noé, de ter feito o homem, mas
encontra esse homem, um homem justo, um homem temente a Deus, e ordena que Noé construísse uma arca, porque viria um dilúvio, e por cerca de 120 anos ele prega sobre esse dilúvio, sobre o juízo de Deus, mas as pessoas não dão ouvidos à voz de Noé, assim como muitos dos dias de hoje também não dão ouvidos à mensagem da igreja, anunciando o arrebatamento, falando da salvação, que Cristo veio e que Cristo virá para buscar o seu povo e arrebatará a igreja, mas infelizmente os homens continuam vivendo a sua vida de impiedade, não acreditam, não dão ouvidos à palavra dos pregadores de Deus. Mas, como Jesus disse que será assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, o arrebatamento, como o dilúvio aconteceu, o arrebatamento também, ele vai acontecer. Creia as pessoas ou não, acreditem ou não, o arrebatamento, ele vai acontecer, e essa é uma esperança gloriosa que a igreja tem na face da terra. Então Noé, ele, como o livro de Gênesis, ele narra o princípio da história, da doutrina da redenção. Noé, ele é escolhido por Deus, né? Ele foi o instrumento que Deus escolheu para que a promessa da redenção continuasse o seu curso e o seu cumprimento. E no tempo determinado por Deus, o dilúvio veio, né, foi algo real, e quando eles perceberam, já era tarde demais, assim como muitos na vinda do Filho do Homem, quando perceberem, já não terá mais a oportunidade de salvação, estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com os pregadores que anunciam a palavra divina. Noé alcançou graça, e tanto ele como a sua família, foram 8 pessoas que entraram na arca, eles escaparam, e Deus, a partir de Noé, vai começar uma nova humanidade. Então Deus está aqui revelando a sua graça, né? E Noé é um exemplo, se tornou um exemplo, porque no meio daquela geração corrompida pelo pecado, né, no meio de toda aquela corrupção, Noé, ele se manteve puro, ele se manteve fiel a Deus, se manteve temente a Deus, ele não se conformou com aquele modo, a maneira com que a sua geração vivia, e por isso ele escapou do juízo que viria sobre a humanidade. Então, dentre muitas lições que nós podemos aprender com a história de Noé, percebam que o comentarista ele vai apresentando aqui para nós a história da queda do homem, né? Porque ele fala do Éden até a Torre de Babel, e aqui nós já estamos em Noé. E aqui nós temos algumas lições que nós podemos extrair. A primeira lição é que a graça de Deus continua se manifestando de maneira superabundante. Noé foi alcançado pela graça divina. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. A família de Noé, tanto os seus filhos como a sua esposa, percebeu ser ele um homem de Deus e entraram com ele na arca, acreditaram na palavra que Noé havia falado, porque estudiosos da Bíblia dizem que até o tempo de Noé não havia chovido sobre a face da terra. Então ele estava pregando e anunciando algo que nunca havia acontecido antes. Mas devido à sua intimidade com Deus, a sua vida de retidão, a sua família acreditou nele. Ele influenciou seus filhos, influenciou a sua esposa, e como também as suas noras, né? E eles escaparam daquela destruição. Isso automaticamente, isso nos conduz ao terceiro objetivo, a terceira lição que nós extraímos desse texto, que é meditarmos sobre a fé. Porque a fé que resulta, e que fé é essa? É uma fé que resulta em obediência a Deus. Um viver justo, um viver reto, é o viver da fé. Abacuque escreveu: mas o justo viverá da fé.
o justo por sua fé viverá, e essa fé tem que resultar na obediência, tem que nos conduzir à obediência a Deus. Finalizando o tópico 2.3, nós aprendemos que após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. E essa degradação continua até os dias atuais, e Jesus prometeu voltar, dizendo que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. A humanidade continua no estado de degradação cada vez maior, mas nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, devemos permanecer fiéis a Deus naquela esperança gloriosa de que Jesus vai voltar. Ele mesmo disse: eu vou para o Pai, né? Eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, eu virei para vós, voltarei para vós. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E por que isso? Porque ele mesmo diz: na casa de meu pai há muitas moradas. O tópico 3 nos apresenta a origem, tem como tema a origem das 3 civilizações antigas. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas palavras, das suas marteladas na madeira, era engolido pelo barulho da vida desregada que aquela sociedade vivia. Mas depois que ele sai da arca, agora é um novo começo, né? Há um completo silêncio, uma terra vazia. Agora somente 8 pessoas habitando nessa terra. Olha a graça de Deus se manifestando. Deus vai dar para ele uma missão. Ele deveria se multiplicar e encher a terra e dominá-la. Não foi essas palavras que Deus havia falado para Adão? E eles deveriam se multiplicar e encher a terra e dominar a terra. Agora Deus, novamente, no capítulo 9 de Gênesis, versículos 1 ao 3, Deus dá essa ordem, Deus dá essa missão, né, para Noé. E então é um novo começo. E Deus também dá uma autoridade. Que autoridade seria isso? Aqui nós temos a lei a respeito do valor da vida sendo estabelecida. Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Quem tirasse uma vida, teria a vida tirada. É sobre a perspectiva de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. E o teólogo Lawrence Walson, ele diz que aqui foi implantada a pena de morte. Poderia ser tirada a vida de alguém que tirasse a vida do seu próximo, do seu semelhante. Então, Noé recebe de Deus uma missão, e Noé recebe de Deus também uma autoridade. E Deus faz também um pacto com Noé, né? Eles deveriam repovoar, se multiplicar e repovoar toda a terra, e vai aparecer nos céus, Deus vai colocar nos céus o seu arco. Às vezes nós usamos aqui o nome de arco-íris, mas Íris era um deus pagão, né? Uma deusa pagã. Na realidade, Deus fala: o meu arco estará nos céus. E Deus faz essa aliança com Noé e promete, Deus novamente fazendo uma promessa, assim como lá no Éden Deus fez uma promessa, a promessa da redenção. Aqui Deus está novamente fazendo uma promessa, e ele disse que não mais destruiria a terra com água. Os 3 filhos de Noé se tornaram pais de 3 grandes civilizações do mundo antigo, né? Nós temos a referência de Gênesis, capítulo 10, verso 32, Sem, a origem dos semitas, de onde nasceram os judeus, de quem nasceria o Messias. Jafé foi pai de uma grande parte dos gentios, com história de expansão, poder e prosperidade, cumprindo a profecia de Noé, né? E também Cã, da onde se originou os cananitas, que ocuparam as regiões de Canaã. Nós temos aqui uma apresentação, mas o nosso vídeo está ficando bastante extenso, nós não vamos tecer comentários enormes sobre isso, mas o fato é que o homem, obedecendo a ordem de Deus,
a humanidade novamente ela começa a se esparramar, ela começa a se multiplicar, e Deus dá aos homens dons e habilidades para que esses possam glorificar a Deus, né? Tubal foi um homem, um grande artesão. Gomer foi o pai dos inventores, mas o homem decide usar essa capacidade, ao invés de honrar o nome de Deus, honrar o seu próprio nome. Então, ao invés de encher a terra, se multiplicar e encher a terra, conforme se espalhar pela terra, os homens decidem se ajuntar. Deus mandou eles esparramar, eles queriam ficar juntos. Olha, vamos nos ajuntar num só lugar, e vamos construir uma torre cujo topo alcança os céus. Eles não tinham noção da distância da terra aos céus, né? E por isso que eles tentam fazer essa ligação entre os céus e terra por meio dessa torre, e o objetivo era não serem espalhados de sobre a face da terra, sendo que Deus havia dado a ordem para Noé, nesse novo começo da humanidade, para eles espalharem, para eles se multiplicarem. Eles deviam se multiplicar e encher a terra. Infelizmente, eles desobedecem essa ordem de Deus, eles se reúnem em um só lugar e começam a construção de uma torre, que ficou conhecida como Torre de Babel. Está registrado em Gênesis capítulo 11, versos 7 ao 10. Deus agiu confundindo as línguas, né? Até aquele tempo o povo falava uma só língua, e de repente um começou a falar uma língua, outro falava outra, né? E infelizmente eles tiveram de se espalhar, porque o fato de não falarem a mesma língua trouxe uma confusão enorme no meio deles. Então nós temos aqui a história da torre, nós temos aqui o livro a nossa lição cumprindo o seu objetivo, chegando até a Torre de Babel, que haja visto que a nossa lição tem como tema do Éden a Babel. E finalizando, o comentarista nos ensinou que o dilúvio deu uma nova chance para a humanidade recomeçar dentro do propósito divino, mas, infelizmente, por causa do pecado, da natureza pecaminosa, o homem novamente falha, o homem descumpre a ordem de Deus, o homem não cumpre a ordem de Deus. Deus manda ele se multiplicar e encher a terra, ele se multiplica, mas resolve ficar num só lugar. Então, o resultado disso foi a confusão das línguas, né? Infelizmente, o problema humano após a queda não foi resolvido com juízo. O juízo de Deus não solucionou a situação do homem. Então, concluindo, a entrada do pecado na história, ela afetou não apenas a humanidade, mas também a própria natureza. Porém, essa tragédia, que é o pecado, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que a maior tragédia da humanidade é o pecado. Ela não surpreendeu o Criador, ela não surpreendeu Deus, pois o plano de Deus, né, o perfeito plano da redenção já estava delineado desde a fundação do mundo, antes mesmo de Deus